Mateus 19,16. Quem achou, diga amém. Podemos ler? Podemos. Obrigado, irmão Luiz. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe, e ame outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem e dê dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos ao Senhor, o que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que por minha causa deixaram casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terra, receberão com 100 vezes mais também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra, nós somos os teus filhos. Nós pedimos em que o Senhor venha falar ao nosso coração, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que de fato nós necessitamos ouvir. Pai, eu não tenho nada, eu não posso nada se o teu Espírito não for comigo, se a tua presença ela não for comigo. Pai, que o Senhor venha falar conosco aquilo que nós queremos, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir. Usa esse servo na palma das tuas mãos. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, nada muda. Se o Senhor não operar, nós não sairemos daqui, Pai querido, Pai santo, felizes e contentes. Mas se a tua palavra nos tocar, mas se a tua palavra nos transformar, nós sairemos daqui, Senhor, exultante, porque a tua voz é o que nos direciona, em nome de Jesus. Podemos assentar? Quem está feliz ainda, diga amém. Cutuque o seu irmão e diga para ele, pergunte para ele se ele está feliz aqui nessa noite. Amém. Eu estou hoje vestindo o presente que eu ganhei do irmão Cristiano e Rose, que Deus abençoe. Domingo de manhã eu vesti o que o irmão Luiz e a Cláudia me deu. Terça o que a Gabriela me deu. Hoje de manhã foi o que o Luizinho e a Daiane me deu. Graças a Deus, Deus abençoe ricamente vocês. A minha esposa já estava me pressionando, estava com falta de camiseta, já está resolvido, que Deus abençoe. Então vamos lá. Vocês sabem que eu sempre preguei aquilo que eu tenho vivido. Certa vez eu ouvi que o que um pregador menos deve usar aqui para pregar são palavras. Ele deve pregar com a sua vida. Ou seja, menos blá 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 e mais atitude. Hoje fazem exatamente 10 dias em que Jesus, com cooperação da minha digníssima esposa, me deu um presente chamado Heloísa e me tornou pai. E como todo pai, um pai de primeira viagem, eu não sei vocês, mas eu tenho muitos medos e insegurança. Eu creio que todos são assim, né?
Sim ou não? A gente tem muito medo, muita insegurança. Eu nessa semana, eu fui por ela, eu peguei em plena moleira dela. Nossa, eu me desesperei, falei, Jesus amado. São muitos medos e muitas inseguranças. Eu estava hoje conversando com o meu pai, pastor, né? E nós estávamos falando sobre medos e etc. E ele diz assim, ó, você não precisa ter medo disso, daquilo outro, você não precisa ter medo em ficar pobre, você não precisa ter medo disso, daquilo e daquilo outro. Eu pensando, eu disse, eu tenho um único grande medo em minha vida. Eu tenho medo de finalizar a minha vida e não ter vivido aquilo que Deus tinha para mim viver. Você pode ter alguns medos, algumas inseguranças, mas o seu maior medo deve ser finalizar essa vida, encerrar essa jornada e não ter vivido aquilo que Deus te capacitou para viver. Esse deve ser o seu maior medo. Sabe, entenda isso. Deus, Ele te capacitou de um propósito. Deus, Ele não faz nada sem um propósito. Aquilo que o homem já faz, Ele faz com um propósito. Imagine Deus. Deus, tudo que Ele faz e vai fazer é com um propósito. Inclusive você, Deus te deu um propósito de vida. Amém? Você crê assim? Imagine que frustrante nós finalizarmos a nossa vida, chegarmos aos céus e Deus falar, fulano, ciclano, servo bom e fiel, cumpriu o propósito que eu te dei. Ciclano, servo bom e fiel, cumpriu o propósito que eu te dei, e quando chegar em mim, você, eu te dei um propósito, eu te dei uma finalidade, e você não cumpriu. Que frustrante. Esse deve ser o seu maior medo, finalizar essa jornada que nós chamamos como vida, esse presente que é a nossa vida, finalizarmos ela sem vivermos um propósito. O seu, o seu propósito não deve ser a sua finalidade, ela não deve ser honrado por homens, ser admirado por homens, mas o seu principal propósito deve ser viver a vida que Deus deu para você, e com certeza Deus deu uma missão a você. Amém? Você crê assim? Todos nós temos medos e incertezas. Você tem? Quem tem, diga amém. Cutuca o seu irmão, pergunte a ele, qual é o seu medo? Conte para ele. É barato o seu? Entenda isso. O nosso maior medo deve ser finalizarmos essa vida, chegarmos aos céus e Deus dizer, escuta, eu te dei um propósito, o que você fez com ele? O nosso maior medo deve ser viver uma vida de 30, 40, 50, 60 anos, uma vida de inutilidade, ganhar bens, riquezas e etc e tal, mas quando nós adentrarmos a eternidade, não temos vivido o propósito que Deus tem para nós. Mas o que pode impedir um homem ou uma mulher de viver o que Deus tem para ele e para ela? São duas coisas. O primeiro, decisões erradas ou a ausência de decisões, ou seja, omissão. Esse jovem rico, ele teve uma oportunidade ímpar. Ele se encontrou com Jesus, ele conseguiu ter a atenção de Jesus, ele conseguiu dialogar com Jesus, ele conseguiu fazer perguntas para Jesus, ele conseguiu receber um convite de Jesus, mas ele falhou miseravelmente em não executar aquilo que Jesus pediu para ele. Eu não sei vocês, mas quando eu estou perto de pessoas mais antigas, mais velhas, pessoas mais realizadas, o que eu mais faço é perguntar, porque eu gosto de aprender, sabe? Mas eu simplesmente respeito muito os mais velhos, porque entendo que cada um tem uma história, que cada um tem algo a nos ensinar. Imagine que, eu lembro que quando o missionário Paulo Roberto vinha, eu perguntava, porque eu sabia que ali tinha muito aprendizado. Imagine esse homem se deparando com Jesus, Jesus olhando para ele, Jesus dando atenção a ele, conversando com ele, ele perguntando a Jesus, Jesus respondendo, e Jesus ainda faz um convite, mas ele falhou miseravelmente, porque ele se omitiu quando não tomou uma decisão.
Esse jovem, ele podia ser um dos maiores apóstolos da Bíblia, um homem usado grandiosamente naquela geração, mas a Bíblia nem sequer cita o nome dele, porque ele viveu uma vida na inutilidade, ele falhou miseravelmente em viver o seu propósito de vida. Poderia ser diferente, mas não foi. Cutuque o seu irmão e diga para ele: pode ser diferente, mas também pode não ser. Quando se fala de decisão, não existe meio termo. Não existe essa de eu não decidi ainda. Ou é sim ou é não. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Imagine Deus chamando Abraão, falando: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. E ele falando: eu vou pensar. Qual era que a resposta dele? Não. Se não foi, é que não vai. Se não foi, ele não decidiu. Imagine Deus chamando Moisés, a sarça ardente, Deus chamando ele, e Moisés falando: eu vou pensar. É omissão, e na omissão Deus, ele não opera. John Mason diz: o item menos lucrativo que já foi produzido é a desculpa. Muitas pessoas usam desculpas para não viver o seu propósito de vida. Mas pessoas em que alcançam uma história e um legado grandioso são pessoas que passaram por tremendas dificuldades. Não use a sua dificuldade, não use a sua luta como desculpa para não se viver um propósito. Muitas vezes a luta em que você tem hoje, muitas vezes a dificuldade em que você vive hoje, muitas vezes a tempestade que você tem passado hoje, é Jesus te chamando para andar por cima das águas. Amém? Você crê assim? Sabe, a Bíblia fala que quando Elias chama Eliseu para o fazer como sucessor, a Bíblia fala que ele não pensa duas vezes, e foi Elias, não foi Jesus. A Bíblia fala que quando Jesus fala para esse jovem rico: agora vai, vende tudo e me segue. Não seria 12, seria 13, ou não seria escolhido Matias pós Judas ter abortado a missão. Poderia ser esse mancebo rico, mas a Bíblia traz ele como uma história negativa. A Bíblia traz ele como uma história de omissão, uma história de alguém que falhou miseravelmente. A Bíblia cita que a história dele em 3 dos evangelhos, mas em nenhum cita o nome dele, porque ele não era um bom exemplo para nenhum de nós. Ele falhou miseravelmente. Sabe, algo que também pode nos impedir de viver aquilo que Deus tem, né? Aquilo que Deus tem para nós chama-se falta de fundamento. Fundamento no grego significa certezas. A sua certeza, as suas convicções é o pontapé inicial de algo que você vai construir ou vai viver. Entenda isso. Uma casa, ela se constrói em cima de um fundamento. É a certeza que aquilo não é móvel, é aquele baldrame, é aquele concreto. Sim ou não? Em cima desse baldrame se levanta muros, porque é certeza que não é abalável. A sua vida, ela parte de algumas certezas, de algumas convicções, de alguns fundamentos. Se tem algo que eu tenho pavor, são incertezas. Eu não sei você, eu fico apavorado com a questão de incertezas. Eu gosto de ter certezas. Vamos lá, porque talvez fulano vai estar lá. Ele vai estar ou não vai estar lá? Que eu não vou perder tempo de ir lá. Vai lá que talvez tenha aquele produto. Vai ter ou não vai ter? Senão eu vou em um lugar que eu tenho certeza que vai ter. Eu sou alguém assim. Se você é também, você deve ter alguns medos, algumas incertezas. E o dia de amanhã, como vai ser? E daqui uns anos, como vai ser? Mas eu resolvi essa questão em minha vida. Está em João 16, 33. Você pode abrir lá rapidinho? Sabadão tem rede fria, hein? Você não pode faltar em nome de Jesus. Tem jovem aqui? Diga amém. Quem achou, diga amém.
João 16:33 diz: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Para aqueles que têm medo, para aqueles que têm insegurança, esse é o principal fundamento, a principal certeza de nossas vidas. Eu resolvi a minha incerteza com isso. Escuta, Ele está comigo, não tem como dar errado. O que Ele diz? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu vou estar com vocês. Ele aqui, você pode dizer, mas Ele está comigo, mas eu passei por isso, eu passei por aquilo. Peraí, você não leu direito. Ele diz que vai estar conosco. Ele não diz que nós não vamos passar por dificuldade. Ele não te prometeu te livrar da fornalha, mas Ele diz que vai estar com você lá. Você é louco, não tem crente hoje aqui não? Cutuca o seu irmão, fala aí, meu irmão, acorda. Ele não prometeu te livrar da cova dos leões, mas Ele prometeu que vai estar com você lá. Imagine o que se passava na cabeça de Daniel. Estou sendo preso, condenado porque estou orando. Mas ele tinha uma certeza: eu não estou entendendo, mas Ele está comigo. A Bíblia fala que ele dormiu tranquilinho com os leões, com o travesseiro camuflado. É ou não? A Bíblia fala que depois os inimigos dele foram condenados, eram 120 homens. E esses inimigos não conseguiram nem entrar direito na caverna, os leões devoraram. Ele não te prometeu te livrar da tempestade, mas Ele disse que estaria com você nela. Muitas vezes nós entendemos que por ser cristão, filho de Deus, nós não vamos passar por dificuldade. Você está sendo iludido. Nós precisamos entender que nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por tempestade, nós vamos passar muitas vezes que por fornalha, muitas vezes que nós vamos passar por cova dos leões, mas uma certeza nós temos: Ele vai estar conosco. Isso basta. Isso basta, não tem como dar errado se Ele está conosco. Tem como ser diferente daquilo que um dia pensamos, mas não tem como dar errado. Muitas vezes as coisas acontecem de uma forma que para você está errado, mas você não está entendendo. Ele está fazendo da melhor forma. Amém? Tem outra certeza que nós como cristãos devemos ter. Segunda, é a certeza que Jesus de fato é o Filho de Deus. Entenda, não é porque você ama Jesus que você reconhece Ele como Filho de Deus. Os fariseus e sacerdotes achavam que Jesus era um impostor. Outros achavam que Jesus era um religioso fanático. Os gnósticos, os espirituais, diziam que Jesus era um homem pelo qual Deus veio nele no batismo e foi embora dele na cruz. Aro de Alexandria diz que Jesus foi a primeira criação de Deus. Os testemunhas de Jeová dizem que Ele não é igual a Deus. Os espíritas dizem que Ele é um mestre. Os muçulmanos dizem que Ele foi apenas um profeta. Os judeus amam Jesus, mas não reconhecem como Filho de Deus. Nós, como cristãos, a única certeza que nós devemos ter é que Ele é de fato o Filho de Deus, e pelo sangue dEle nós somos salvos. 1 João 5,13 diz: eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Outra certeza que nós precisamos ter: a vida eterna. Para o mundo a morte é um fim, para o cristão a morte é apenas uma transição, do corpo corruptível para o corpo incorruptível. Uma certeza que nós devemos ter: se tudo der errado nessa vida, nós estaremos com Ele na vida eterna, amém? Outra certeza que você deve ter, que Deus responde às nossas orações quando afinada com a vontade de Deus. Mas você vai dizer: eu já orei e Ele não me respondeu. O que aconteceu? Existem algumas possibilidades pela qual Jesus não responde a sua oração. Primeiro, quando há pecado não confessado. Isaías fala que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Entenda isso, mas não faz sentido, não é possível que você prevaleça no pecado e viva uma vida em oração. Não faz sentido, entendeu?
Deus também, Ele não responde a sua oração quando a intenção não é correta. Abra sua Bíblia em Tiago 4:3. Diz assim: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Deus não responde uma oração egoísta, uma oração mal intencionada, uma oração para tirar aproveitos de terceiros. Uma certeza que você deve ter: Deus responde a minha oração. Se Ele não respondeu, é porque eu estou em um desses dois erros: ou uma oração egoísta, ou há pecado em mim. Mas a certeza que nós como cristãos devemos ter é que Ele responde a nossa oração. Amém? Quantos aqui já oraram e viram Deus responder a sua oração? Aleluia. Cutuca o seu irmão: é bom demais. Diz para ele: é bom demais. Outra certeza que nós devemos ter: aqueles que são nascidos de Deus não vivem uma vida em pecado. Não é que você não peca, entenda, mas é que você não vive uma vida em pecado. O pecado, ele acontece porque nós ainda não fomos glorificados, mas o pecado, ele não pode ser um hábito em nossa vida. O pecado, ele pode ser um acidente. O que é o acidente? Eu tropecei e caí, levantei. Eu não me programo para cair. Você entende assim? O pecado, ele não pode ser um hábito. Você não pode ser escravo de um pecado, escravo do pecado da masturbação, escravo do pecado que dá pornografia, escravo do pecado que dá bebida, escravo que dá pecado que dá prostituição. Você não pode ser escravo do pecado. O pecado, ele não pode ser um hábito em sua vida. Se isso tem sido um hábito em sua vida, a única verdade é que você ainda não nasceu de novo. Porque aqueles que são nascidos de novo não vivem uma vida no hábito do pecado. Quantos entendem? Diga amém. Se você tem passado por uma vida em pecado, você precisa dobrar o seu joelho e falar com Deus, porque tem algo errado, não faz sentido. Sabe, o pecado no máximo que ele pode ser em nossa vida é um acidente. Agora, se vive a prática do pecado, nós ainda não nascemos de novo. Não é possível que alguém seja atropelado por um caminhão e viva como se nada tivesse acontecido. Não é possível que alguém encontre Deus e não seja marcado por Ele e ainda viva uma vida debaixo do pecado. Amém? Esse jovem, ele falhou miseravelmente, pois não tomou a decisão correta no momento crucial de sua vida, não pautou a sua vida nos fundamentos corretos. A certeza que Jesus eternamente será a nossa melhor e maior escolha. Essa certeza você deve ter em sua vida: Jesus é a minha melhor e maior escolha em todos os momentos. Você entende assim? Quantos aqui todos os dias têm escolhido por Ele? Diga amém. Essa precisa ser a sua certeza. O que Jesus falou, eu vou fazer. O que Jesus quer, eu vou fazer. Aonde Jesus estiver, eu estarei. Essa precisa ser a nossa convicção, a nossa certeza. Sabe, esse jovem, ele é o exemplo de um jovem que falhou miseravelmente, um jovem que viveu uma vida inútil, viveu para os prazeres terrenos. Ele tinha tudo. Ele tinha bem, ele tinha riqueza, ele tinha status, mas ele não tinha uma vida com um propósito, viveu inutilmente. Amém? C.S. Lewis diz: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Cutuque o seu irmão e diga para ele: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Nós não podemos viver uma vida na inutilidade. Certa vez, sabe, esse jovem, eu tenho certeza que ele teve medo em ficar pobre. Tenho certeza que ele teve medo de perder os seus status. Tenho certeza que ele teve medo de perder elogios, afagos e etc. e tal. Certa vez, um homem orou para Deus
e ele diz assim: Senhor, eu quero conhecer o maior pregador da história. Jesus então transportou ele, e ele se deparou com um sapateiro. E ele indagou, e ele perguntou: Senhor, eu quero conhecer o maior pregador da história. Jesus falou: está aí o cara que eu mais capacitei na história. Porém, ele teve medo, ele não abriu a boca, mas é ele. Esse jovem, com certeza, ele podia ser um dos maiores apóstolos declarado pela Bíblia. Esse jovem, ele teve a atenção de Cristo, ele teve o diálogo com Cristo, e ele teve o convite de Cristo, mas ele falhou miseravelmente. Escuta, quando Deus falou contigo, quando Deus te chamou, qual foi a sua resposta a Ele? Ou você ainda está pensando? Se você ainda está pensando, é que você já decidiu que não quer. Entenda isso. Certa vez um menino estava em cima do muro, e de um lado o pessoal, de um lado estava anjos e etc e tal, chamava ele: desce daí, vem para cá, sai daí. Do outro lado estava lá os demônios, ninguém chamava ele. Ele perguntou assim: escuta, por que vocês que não me chamam e lá estão me chamando? Satanás disse para ele: porque o muro é meu, você já está aqui do meu lado. Tem muita gente em cima do muro que nessa vida, tem muita gente que pela omissão, pela falta de decisão, pelo medo em tomar, sabe, que a postura correta, corre o risco de perder a eternidade, corre o risco de viver uma vida sem propósito. Diga misericórdia. Eu estava lendo sobre Abdullah, e ele em momento antes da sua execução, ele estava apreensivo, angustiado, e o seu amigo, seu companheiro de cela perguntou para ele: o que está acontecendo? Por que você está temeroso, angustiado? Ele diz assim: eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo que Deus me pergunte por que eu não fui como Abraão, porque tenho certeza que Ele não me capacitou para ser como Abraão, um pai de multidões. Eu não tenho medo em que Deus me pergunte por que eu não fui como Moisés, um legislador, o maior líder da história, porque Deus não me capacitou para ser como Moisés. Mas eu tenho medo que quando eu chegar lá, o Criador pergunte para mim: Abdullah, por que você não foi Abdullah? Por que você não viveu tudo aquilo que eu dei para você viver? Dentro de nós, há necessidade de ter um medo, viver uma vida sem o propósito de Deus, viver uma vida sem viver aquilo que Deus um dia designou para nós. Cutuque o seu irmão e diga assim para ele: você deve ter um medo, finalizar essa jornada sem viver o seu propósito. Evelyn Magnus diz: todos nós temos uma corrida para correr, uma luta para lutar e um sacrifício para entregar. Você já começou a sua corrida? Você já começou a sua luta? Você já entregou o seu sacrifício? Está esperando o quê? Vai sair de cima do muro quando? Deus tem um propósito para você. Deus te chama para algo grande. Mas o único medo que você deve ter é de não viver tudo aquilo que Deus tem para você viver. Essa cidade espera homens e mulheres que não sejam como o mancebo rico, que quando Deus os chama, eles têm medo de largar coisas terrenas. Essa cidade precisa de homens e mulheres que o seu maior medo é frustrar os sonhos de Deus sobre a sua vida. Você crê assim? Se coloque em pé em nome de Jesus.